Toda quinta-feira aqui no Bom Dia Assembleia é dia de mostrar o que repercutiu no Brasil e no mundo. Hoje vamos fazer uma retrospectiva dos fatos que marcaram o ano de 2019. Com ele, professor Sucupira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Professor, foi um ano bastante movimentado para o Brasil e para o mundo, não é isso? De fato, o ano de 2019 foi um ano de muitas transformações, né? Principalmente no sentido político, com a eleição do Jair Bolsonaro. Sim, porque entra dentro de um contexto global que vem ser um avanço, né, de uma mudança de relações internacionais em função do crescimento da direita e extrema-direita pelo mundo afora. A eleição do presidente Jair Bolsonaro refletiu um conjunto de descontentamentos que praticamente foi comum ao longo do ano de 2018 para 2019 e todo 2019, com a questão da economia, a crise econômica, a questão do aumento da imigração, refugiados, uma mudança de postura, né, de governo, mais para um nacionalismo, né, para um certo, uma relação unilateral e não multilateral. É um reflexo de tudo isso. Muitos especialistas costumam julgar a política externa brasileira atual, né, como uma caixinha de surpresas. É basicamente isso mesmo, professor? Olha, a política externa brasileira, ela mudou, né? Ela mudou. Essa mudança, ela é muito visível quando nós temos um alinhamento, né, eu costumo dizer um alinhamento cego à política externa norte-americana, sem uma reciprocidade. Nós estamos, o governo adotou uma política voltada para atender, né, uma relação, né, eu não digo nem bilateral, mas unilateral, do Brasil para com os Estados Unidos e não dos Estados Unidos para com o Brasil, por isso sem uma reciprocidade. E seguindo a mesma linha, quando, por exemplo, reconhece automaticamente o autodeclarado Juan Guaidó, presidente da Venezuela, quando reconheceu automaticamente a autodeclarada presidente da Bolívia, Janine Áñez, quando abre um escritório de comércio em Jerusalém, e o Brasil é um dos signatários do tratado lá, da resolução da ONU 181, de número 181, que reconhece, né, a Jerusalém como uma cidade universal. Então, o Brasil seguiu essa linha, né? Uma linha de discurso antiambientalista do presidente Donald Trump, quando o Brasil, em 2019, mudou a sua política do ponto de vista ambiental, fragilizando todo um sistema de monitoramento, de uma ação, indo dentro do princípio de desenvolvimento sustentável, se alinhando à política norte-americana. Então, uma crítica ao Mercosul, não dando importância ao Mercosul, um bloco subregional extremamente importante para a economia brasileira. Nós temos o terceiro maior parceiro comercial, que é a Argentina. Então, essas críticas e até mesmo a falta de ação concreta do Brasil na COP25, que aconteceu agora em Madrid, tudo isso reflete um alinhamento da política externa norte-americana que não vejo como positivo ao longo de 2019. Pode-se dizer que teve um enfraquecimento, vamos dizer assim, da política brasileira no exterior? Eu digo que foi o Brasil reduziu o seu leque, né? De apoio. De apoio, um leque de facilidade, né, de negociação e uma facilidade diplomática com o mundo muito multilateral, né, quando adota uma política voltada para um certo reducionismo das suas relações diplomáticas, fechando portas, né? E na diplomacia não se fecha portas, né? O Brasil, com alguns posicionamentos tipicamente voltada para uma direita, né, uma relação com um certo alinhamento ideológico político com a Bulgária, que é um país que tem um governo de direita, então é preocupante.
Professor, quando a gente fala dessa questão, né, da política externa brasileira, a gente pensa num ponto muito forte, que foi a briga comprada aí com a França, que alia a um outro fato que marcou bastante o ano de 2019, que foi o desmatamento da floresta amazônica. De fato, né, se questionou muito essa questão da interferência francesa na questão do desmatamento na área da Amazônia Legal. É só para lembrar que nós temos a Guiana Francesa, que até hoje é território ultramar francês. Né? O chefe de Estado da Guiana Francesa é o presidente francês. Que simplesmente chamou a atenção para um fato concreto. Qual foi o fato concreto? O fato concreto é que nós tivemos um aumento significativo, né, em função do desmonte do aparato fiscalizatório implementada pelo governo, que queria acabar, entre aspas, com a chamada indústria da multa do IBAMA, ampliou de forma assustadora o desmatamento e queimadas na área da Amazônia Legal. Fato que levou a chamada escuridão, né, para a região sudeste, com as cinzas, né, que foram levadas em função das queimadas por dias consecutivos na Amazônia Legal, e essa fumaça chegou à região sudeste em função dos chamados rios voadores que chega da Amazônia Legal em direção à região sudeste. E isso chamou a atenção do mundo, né? E aí nós tivemos o INPE divulgando dados, instituições tanto da Europa quanto dos Estados Unidos de monitoramento de um aumento substancial das queimadas na Amazônia Legal, mas também é bom a gente falar nas queimadas do Cerrado, né, dos cerrados, em função do agronegócio da região da Mapituba. Né? É importante dizer que esse desmatamento foi um recorde para o ano de 2019, se comparado aos anos anteriores, de 30%. Vamos dizer, o maior desmatamento da floresta amazônica em vários anos, né? De fato, se fizermos uma comparação com 2018, nós tivemos um aumento de mais de 270% de desmatamento e mais de 88% nas queimadas. E isso é muito significativo. Né? O Brasil, em um ano, o ano de 2019, o Brasil deixou de ser um protagonista, né, na questão ambiental, de estar sempre à frente, reconhecidamente do ponto de vista internacional, como um país que sempre buscou e avançou dentro do princípio de desenvolvimento sustentável desde a ECO 92, e em 2019 nós passamos a ser um vilão ambiental. A atuação do Brasil na conferência sobre as mudanças climáticas que aconteceu agora em Madrid foi um reflexo da política externa brasileira, né, que é um governo climatocético, né, é um governo climatocético e com a palavra que é comum ao governo, com um viés antiambientalista. 2019 foi muito marcante do ponto de vista ambiental de forma negativa. Professor, quando o senhor falou dessa questão desse encontro que teve, né, e marcou muito, eu acho que o ano de 2019 no mundo chamou muito a atenção nessa questão ambiental, né? Inclusive com o depoimento daquela menina que ficou super famosa, a Greta, que realmente se tornou uma ativista mais nova do mundo atrás de causas ambientais. Como é que o senhor vê, então, essa avaliação desse ano de 2019, onde pontos importantes foram tocados em relação a essa proteção ambiental? Olha, eu vejo com preocupação, mas ao mesmo tempo eu percebo que há um rejuvenescimento da luta da questão ambiental, quando você tem essa ativista, Greta Thunberg, que conseguiu, né, chamar a atenção do mundo, uma jovem que influencia outras milhões de jovens. Então, fica garantido, né, uma resistência no mundo dessa nova geração em defesa da questão ambiental, para que sua geração futura, né, tenha ainda esses recursos naturais necessário para a vida humana. Né? Então, vejo com preocupação esse recuo do ponto de vista ambiental do Brasil no alinhamento cego com a política antiambiental do presidente Donald Trump, mas também me deixa um pouco feliz com essa juventude, com esses jovens, né, que se estão colocando à frente, né, e por muitos, né, tentam buscar minimizar ou até reduzir essa capacidade de influência
né, chamar essa ativista de pirralha é um reflexo, né, de como hoje o chefe de Estado, que não tem preocupação ambiental, né, se refere a essa nova geração, né, que luta pela preservação e conservação. Professor, saindo da questão ambiental, outro ponto que marcou muito o ano de 2019 aqui no Brasil, aqui no mundo e também no Piauí foi a questão da reforma previdenciária, né? Mexe com todos, vamos dizer, os direitos dos trabalhadores brasileiros. É verdade. Se falou muito sobre a reforma da Previdência, né? Eu sempre defendi e defendo que a reforma da Previdência se faz necessária. Agora, como ela foi feita, que é o que a gente pode questionar, né? Como ela foi feita? Ela é necessária porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Aumentou, isso são dados oficiais do IBGE, né, que não pode ser questionados, né, que não deve ser questionado, melhor dizendo. Então, havia uma necessidade. Mas também, apesar do discurso do governo de, né, dizer que tem que salvar a Previdência porque nós não temos condições financeiras para arcar com pensões e aposentadoria, mas também ficou as garantias, sabe, aquelas aposentadorias privilegiadas, né, de militares, do legislativo. Quer dizer, não houve mudanças para todos. Houve mudanças para o que sobrevive da CLT, né, daqueles que têm a carteira assinada. O peso ficou maior para eles. Então, não foi uma mudança onde a sociedade civil ela foi ouvida, sabe? Ela foi uma política de governo implementada, né, por o atual governo, diz, olha, vamos fazer a Previdência, pronto. Foi feita a Previdência com um discurso de geração de emprego, mas nós não estamos assistindo isso, né? Professor, foi criado dentro dessa reforma da Previdência também a possibilidade de que cada estado crie sua própria reforma da Previdência de forma individual, suas próprias regras, seus próprios, vamos dizer, né, suas próprias modalidades aí de atuação desse trabalhador na hora de se aposentar. O que o senhor acha? Isso pode fugir um pouco do controle, vamos dizer? Não, porque não vai fugir do controle, porque os estados e os municípios têm que seguir o que foi aprovado pela Constituição Federal. Não há grandes mudanças. O que nós podemos assistir e assistimos foi uma reforma da Previdência a nível de Estado do Piauí, extremamente rápida, né? Muito rápida, apesar das pressões. Nós tivemos uma aprovação rápida dentro do que foi planejado pelo governo federal na sua reforma a nível federal, né? E com algumas coisas a mais ainda, né? Tanto que a reforma da Previdência no Estado do Piauí teve um reconhecimento do próprio presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que ligaram para o governo, parabenizando pela reforma da Previdência. Professor, para mudar um pouquinho aí, finalizar nossa entrevista rapidinho, a gente não pode deixar de citar, foi alguns dos temas mais debatidos ao longo desses encontros aqui das quintas-feiras com o senhor, é a questão da política externa, né, das crises que aconteceram na América Latina. Rapidamente aí, uma pincelada aí sobre tudo que aconteceu nesse ano de 2019. Olha, o que aconteceu na Venezuela ainda acontece, né, com o autodeclarado Juan Guaidó e Nicolás Maduro, com a Bolívia, né, com a saída de Evo Morales e assumindo Janine Áñez, no Chile, a crise profunda no Chile do presidente Sebastián Piñera, a crise na Colômbia com o presidente Ivan Duque, reflete a crise no Congresso, né, com o fechamento do Congresso, e até hoje se vê essa tensão no Peru com o presidente Vizcarra, é um reflexo da luta de dois modelos. Né, um modelo voltado para o social, de uma política nacional, de uma economia voltada para o nacional, de apoio às minorias nos países da América Latina, principalmente na América do Sul, chamados países andinos, e uma crise profunda, né, que foi externada no Chile, de um neoliberalismo que foi implantado desde os anos de 1973, do general Pinochet. Então, nós estamos assistindo uma luta entre um governo conservador, né, de uma política neoliberal, né, que vem sendo imposta a alguns países nesse momento, através de autodeclarações,
E aqui no Brasil, com um modelo que foi escolhido pela sociedade brasileira democraticamente, apesar das críticas a gente pode fazer, mas foi eleito democraticamente, um modelo também neoliberal, bem liberal mesmo, refletido na política de Paulo Guedes. Então, essa briga, essa tensão na América Latina, no geral, nós podemos dizer que é uma luta entre um governo conservadores de política neoliberal e um governo voltado para as minorias. O atendimento das necessidades mais básicas, o que é justo em um país, em um conjunto de países que ainda possui um número significativo de pobres. Professor, com a única palavra para finalizar nossa entrevista, o que a gente deve esperar então do ano de 2020 entre todos esses contextos? Transformações. Não vejo outra palavra para 2019 em direção a 2020. Tá, ok, então obrigada, né, professor? Um ótimo ano aí, final de ano, já que a gente está encerrando esse ano de 2019. Obrigada pelas participações e um bom dia. Um bom dia a todos e que seja um ano de 2020 maravilhoso para todos. Obrigada.